Poucas doutrinas geram tanto debate quanto o destino final dos ímpios. Durante séculos, muitos têm ensinado que os perdidos sofrerão para sempre no lago de fogo. Mas será que essa ideia realmente se sustenta quando confrontada com o que a Bíblia diz? Será que o lago de fogo é um lugar de sofrimento eterno ou destruição total? Neste vídeo vou te mostrar um padrão bíblico que, à luz da própria Bíblia, se torna uma forte evidência contra a doutrina do sofrimento eterno. E isso muda tudo sobre o que muita gente acredita sobre o destino final dos ímpios. Assiste até o final, porque o último texto bíblico que eu vou mostrar é decisivo nessa discussão. Bem-vindo ao Holismo Bíblico. Há um padrão textual na Bíblia para o qual não existe uma exceção sequer. Todo texto bíblico, em que o fogo é descrito como consumindo algo ou alguém, o resultado é a destruição total daquilo que foi consumido. Vou repetir: todo texto bíblico, em que o fogo é descrito como consumindo algo ou alguém, o resultado é a destruição total daquilo que foi consumido, e não há exceção. Na Bíblia, o verbo consumir, quando usado para descrever o efeito do fogo sobre algo, sempre indica destruição total. E isto nunca está num sentido de simbolismo e também não é uma inferência do autor deste vídeo, é o significado direto expresso nos próprios textos. Para que o vídeo não fique muito longo, não vou compartilhar todos os textos envolvidos. Mas garanto, não existe nenhum texto que associe o fogo com o processo de consumir, sem indicar a destruição daquilo que foi consumido. Vamos ver alguns textos juntos? No livro de Números capítulo 11 versículo 1, lemos: O fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. O contexto deste texto mostra que aqueles que foram consumidos pelo fogo foram completamente destruídos. E, no livro de 2 Reis capítulo 1 versículo 10, diz: Desça fogo do céu e te consuma. Então desceu fogo do céu, e o consumiu. E aquele que foi consumido pelo fogo, foi destruído. Não há ambiguidade nestes textos e nem nos outros. O fogo consome, e o que é consumido, deixa de existir. Agora vamos ver alguns textos usados pelos defensores do tormento eterno. Um dos mais usados é Apocalipse capítulo 14 e versículos 10 e 11, que diz: Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Esse texto é interpretado por muitos como uma evidência clara de que o tormento será eterno e consciente, principalmente pela expressão: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Mas, curiosamente, a mesma linguagem é usada em Isaías capítulo 34, versículo 10 para descrever a destruição de Edom, um evento histórico e não eterno em si. A linguagem usada por João em Apocalipse 14 não é nova, é uma reutilização consciente de termos proféticos antigos como os de Isaías. Assim como a fumaça eterna de Edom significava juízo completo e irreversível, o texto de Apocalipse pode estar dizendo a mesma coisa, que o juízo sobre os ímpios será final, público e permanente em suas consequências, não necessariamente eterno em sua duração consciente. Um outro texto, frequentemente usado pelos defensores do tormento eterno, é Mateus capítulo 25, versículo 46, que diz: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna. Esse texto é usado para mostrar que o mesmo adjetivo eterno é aplicado tanto ao castigo quanto à vida, o que, para os defensores do tormento eterno, indica que ambos os destinos são igualmente duradouros. A palavra grega para eterno é aionios, usada tanto para castigo quanto para a vida. Só porque o mesmo adjetivo é usado para duas coisas diferentes. Isso significa que a natureza delas deve ser idêntica? Nem sempre. Mas, para os defensores do sofrimento eterno,
o castigo é eterno porque o fogo que o causa é eterno. Se o fogo é eterno, então o castigo também deve ser um processo contínuo e interminável. Porém, a Bíblia usa fogo eterno para castigos que já terminaram. E vemos um exemplo disso no livro de Judas no versículo 7. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, e ido após outra carne, foram postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aqui está o problema para os defensores do tormento eterno. Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo. Esse fogo é chamado de eterno. Mas Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Então, o castigo foi real, intenso, causado por fogo, irreversível, mas não um processo sem fim. O que isso prova? Que fogo eterno na Bíblia não precisa significar um processo de queima que nunca termina, mas sim um fogo com origem divina, consequência definitiva, efeito irreversível. Quando o fogo divino não destrói aquilo que ele atinge, as Escrituras expressam isto claramente. Temos um exemplo disso no livro de Êxodo capítulo 3, versículo 2. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Assim, vamos relembrar o padrão. Quando o texto bíblico diz que o fogo consumiu, é porque houve destruição. Quando o fogo não destrói, o texto bíblico diz que o fogo não consumiu. E não há nenhum texto bíblico dizendo que o fogo consumiu algo ou alguém, sem destruí-los. E agora, veja como a Bíblia encerra o destino dos ímpios. Mas desceu fogo do céu, da parte de Deus, e os consumiu. Esse é o destino final dos rebeldes após o juízo. Não é um processo sem fim. É um ato final. Definitivo. O fogo os consumirá, exatamente como vemos em toda a Escritura. Conclusão: se na Bíblia todo o fogo sempre destrói aquilo que consome. Apocalipse capítulo 20, versículo 9 seria a única exceção? Esta doutrina do tormento eterno resiste à análise bíblica? Ou ela foi herdada da tradição e não das Escrituras? Se essa mensagem te confrontou, compartilha com alguém que ama a verdade. E não esquece, a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma.